Berserk. Depois da luta mortal contra Zod, dias se passavam e no castelo de Wida, em Midland, o boato do encontro com Zod se espalhava entre os nobres. Dois nobres caminhavam pelos corredores do castelo e conversavam sobre o ocorrido. Eles se recusavam a acreditar que um monstro havia ferido seriamente Griffith e matado centenas de seus homens. Para eles, aquilo era apenas uma mentira para esconder o real motivo do fracasso da missão. Apoiado em uma muleta, Guts vinha de encontro aos nobres. Ao se cruzarem, um dos nobres se apoiava em Guts e começava a debochar dele por conta da história do suposto monstro. Guts o ignorava. Com a muleta atingia o pé do nobre e seguia seu caminho. O nobre se enfurecia e sacava sua espada. Guts o olhava com um olhar ameaçador. Imediatamente o medo tomava conta do nobre. Ele parava seu ataque e ficava imóvel. Ao chegar no local que Griffith estava se recuperando, Guts via que alguns membros do Falcão estavam ali esperando do lado de fora. Ao se aproximar, Casca olhava com um olhar furioso. Naquele momento ele se lembrava dela o culpando pelo estado crítico de Griffith. Judô o confortava dizendo para ele não se preocupar. Afinal, aquilo não foi culpa dele. Guts perguntava por que eles estavam ali. E Judô dizia que eles foram visitar Griffith, mas ele já tinha convidados. Guts olhava para dentro e perguntava quem eram aquelas pessoas. Judô respondia que eram padres aristocratas do palácio. Aquelas pessoas na verdade odiavam Griffith, pois ele, um simples plebeu, atingiu um status alto em pouco tempo. Eles estavam ali apenas para se beneficiar. Guts não dava atenção para aquilo tudo. Se despedia e começava a subir as escadas na direção de Griffith. Casca se aproximava dele irritada, dizendo que ele não podia entrar. Ele deveria esperar até que as visitas terminassem de falar com Griffith. Ele dizia que não entendia por que deveria esperar. Afinal, ele estava ali apenas para visitar um amigo ferido. Classes ou posições não tinham nada a ver com aquilo. Ele se aproximava da entrada, mas era impedido pelas lanças dos guardas. Ele segurava na lança de um dos guardas e o derrubava. O outro o atacava, mas ele desviava e também o derrubava escada abaixo. Ele chegava na entrada e começava a chamar por Griffith, mas era impedido por Casca, que acertava um soco no seu rosto que o levava até o chão. Guts se levantava irritado, xingando, mas ao olhar para ela, via que seus olhos estavam cheios de lágrimas. Enquanto as lágrimas escorriam, ela perguntava: "Por quê? Porque você sempre é assim. Porque o Griffith gosta tanto de você, mesmo agindo dessa forma." Guts decidia deixar quieto. Se virava e começara a descer as escadas, dizendo que naquele momento não estava mais de um bom humor e que depois visitava o Griffith. Enquanto Guts se afastava, Rickert dizia que entendia os sentimentos de Guts. Recentemente tem sido difícil para eles acharem um momento para falar a sós com Griffith. É como se ele estivesse tão longe, se afastando cada vez mais deles. A cena mudava para o dia seguinte. Guts estava treinando com sua espada em um lugar isolado do castelo. Ele balançava fortemente sua espada. As palavras da Casca surgiam nos seus pensamentos. "Você só fica feliz quando está lutando contra o inimigo. Você não se importa com seus soldados. Por quê? Você é sempre assim. É tudo culpa sua." A raiva começava a tomar conta dele e gradualmente a força e a violência dos movimentos aumentavam. Nesse momento, Griffith subia as escadas e pedia para ele se acalmar e esquecer tudo aquilo. Griffith mudava de assunto dizendo: "Você já pode usar uma espada. Suas feridas eram piores que as minhas. Você realmente é muito forte." Guts apoiava sua espada no ombro e apenas escutava. Griffith continuava: "Me desculpe por ontem. Eu ouvi que você e os outros foram me visitar. Eu não tive escolha. Eu tinha que falar com aqueles aristocratas. Eu sabia que eles estavam ali apenas para conseguir algum tipo de favor no futuro, e isso me enoja. Mas não tem jeito. Isso é absolutamente necessário para ganhar status nesse reino. Mas e Nosferatu Zod? Eu não posso acreditar que um monstro assim exista. Aquilo era quase como um pesadelo. Por outro lado, prova que coisas inacreditáveis podem existir nesse mundo. Por exemplo, o que nós chamamos de Deus. Ou o demônio", completava Guts. Griffith sorria e concluía:
Eles provavelmente são a mesma coisa. Mas afinal, Guts, como eu sobrevivi? Eu estava inconsciente. Foi o seu colar. Ele voou depois de ver isso. Griffith segurava seu berrelite e olhava com muita atenção. Com tanta atenção que parecia que ele se perdia nos seus pensamentos. Guts lembrava das palavras de Zod. Se você chama esse homem de verdadeiro amigo, fique preparado para quando os sonhos desse homem se realizarem. Você vai enfrentar sua própria morte. Uma morte que você não pode escapar. Griffith sorria e dizia: essa coisa tem o poder de manter os demônios longe. E eu tenho que agradecer àquela cigana por isso. Guts repentinamente mudava de assunto e dizia: 3 anos atrás você disse que não queria perder um bom soldado. Mas você arriscou sua vida novamente apenas por um bom soldado. Uma pessoa racional como você não deveria fazer isso. Por quê? Me diga por que você fez isso. Griffith fechava seus olhos e ficava em silêncio por alguns segundos. Então ele dizia: você continua voltando com esse assunto. Não tem razão, Guts. Não há razão para isso. É necessário ter uma razão para ajudar você? Eu preciso de uma razão para isso? Guts olhava surpreso para Griffith. Ele ficava sem palavras. Naquele momento, uma voz surgia ao fundo dizendo: Falcão Branco Griffith, como estão as suas feridas? Eles olhavam e viam que se tratava do rei de Midla. Junto dele estavam seu irmão mais novo Julius e alguns guardas. Griffith imediatamente se ajoelhava. No entanto, Guts se mantinha de pé. Ele não estava acostumado com aquelas cortesias reais. Julius se irritava com a falta de modos de Guts e o repreendia. Afinal, eles estavam na presença do rei. Mesmo contra sua vontade, Guts também se ajoelhava para evitar confusão. O rei dizia que estava tudo bem, que eles podiam se levantar. Afinal, ele só estava ali a passeio. Então apresentava formalmente o seu irmão a eles. Esse é o meu irmão mais novo, Julius. Ele é o general do exército Dragão Branco e herdeiro do trono de Midland. Griffith se curvava levemente e dizia que era uma honra conhecê-lo. Julius não dizia nada. Ele apenas o olhava com certo desprezo. O rei continuava dizendo que Griffith e seus homens vêm fazendo um bom trabalho. E quando viu a sua bravura nos campos de batalha, imediatamente seu sangue ferveu, pois se lembrou de quando era jovem e saía para guerrear. Júlio se incomodava pelo rei estar sendo tão amistoso e dizia que ele não precisava conversar tanto com os novos empregados. O rei respondia que estava tudo bem, e continuava dizendo que é verdade que tem nobres que não pensam bem nas pessoas como Griffith, pois ele era um simples plebeu e se tornou um cavaleiro de prestígio. Mas em tempos de guerra isso não deve ser levado em consideração, pois status ou nobreza não alimenta a população faminta. O rei concluía dizendo que espera muito dele, que realmente ele ajude o reino, diferente dos outros nobres do palácio. Aquelas palavras irritavam profundamente Julius. Griffith se curvava e dizia estar honrado e agradecido pelas suas palavras. Ao se levantar, Griffith avistava uma jovem bem ao fundo escondida atrás de um pilar. Ele perguntava quem era e o rei dizia que era sua filha Charlotte, uma garota calada que raramente saía do palácio. O rei a chamava, mas ela se escondia ainda mais atrás do pilar. Ele dizia que sua filha era um pouco mimada e pedia que Griffith a perdoasse por aquilo. O rei começava a descer as escadas e chamava por Charlotte. Ela saía correndo e tropeçava. Antes que ela caísse, Griffith a segurava. Ela pedia perdão e Griffith dizia para ela ser mais cuidadosa. Júlio se aproximava irritado de Griffith, dizendo como ele ousava tocar a princesa e em seguida acertava um tapa no seu rosto. Guts enfurecia e se preparava para ir para cima dele, mas era impedido por Griffith. Em seguida, Griffith sorria e dizia: Eu sinto terrivelmente, General Julius. Aquele olhar de Griffith deixava Julius imóvel. O rei perguntava por que eles estavam demorando tanto. Julius chamava a Charlotte e descia as escadas. Antes de descer as escadas, a Charlotte olhava atentamente para Griffith. Ele a olhava de volta e os dois ficavam ali, se encarando por alguns segundos, até que ela se virava e descia as escadas indo de encontro com seu pai. A cena mudava para Julius. Ele caminhava pelo castelo e escutava algumas serviçais comentando sobre Griffith, falando da sua beleza, das suas habilidades e da sua graciosidade.
E por fim, diziam que perto dele, os outros nobres eram patéticos. Júlio se irritava e gritava para elas pararem de dizer aquelas coisas sem sentido. Por trás dele, uma voz surgia. Você assustou todo o palácio com esse grito. Ele olhava e via que se tratava do ministro Foz. Parece que você está infeliz, Duque Július. Talvez eu possa perguntar o porquê. Não é nada, respondia Július. O ministro era muito sagaz. Ele já sabia o motivo da sua insatisfação. Então continuava a semear a semente da inveja e da discórdia. General, você gostaria de ouvir sobre a caçada organizada por Vossa Majestade nessa estação? O que tem isso? Os dragões brancos têm sido a guarda de honra todo ano para esse evento, por quê? Bem, de acordo com Vossa Majestade, o bando do Falcão vai ter essa honra esse ano. O quê? O que você disse? Isso é impossível. A caçada é para Sua Majestade e outros nobres da sociedade. Só o exército do Dragão Branco deveria ter essa grande honra. Esse é o meu trabalho. Por que ele deixaria esses plebeus tê-la? O que Sua Majestade está pensando? O ministro continuava com seu plano dizendo: Está tudo bem para você? Deixar as coisas continuarem assim? A honra e o orgulho dos dragões brancos pisados pelo bando do Falcão? A fama do Duque Július, o general poderoso sendo substituída pelo nome do Griffith? Não podemos negar a habilidade dele em batalha. Um exército que nunca foi derrotado é uma prova de que ele nasceu para fazer a guerra. A Vossa Majestade gosta muito dele. Se continuar assim, talvez ele seja promovido e se torne um dos grandes generais. Não, eu não vou aceitar isso. Eu nunca ouvi de um plebeu que se tornou general. Aquela criança se tornar um general como eu? Como eu posso permitir isso? Duque Július, mesmo que a caçada seja um evento real, mas caçar sempre é perigoso. Algumas pessoas poderiam ser atacadas por animais ferozes, ou até talvez um certo alguém possa ser atingido por uma flecha perdida. Uma flecha banhada com veneno mortal. Ministro, você não está dizendo para... Um acidente, general. Um simples acidente. Um acidente? Excelente. Júlio se virava e começava a caminhar. A sua decisão estava tomada. Ele faria aquele plano acontecer. Enquanto ele se afastava, o ministro sorria. Tudo estava indo conforme planejado. Ao anoitecer, Guts estava deitado em cima do telhado do castelo. Ele erguia sua espada e apontava na direção da lua. Enquanto isso, ele se lembrava das palavras do Griffith. Eu preciso de uma razão para arriscar minha vida por você? Ele fez aquilo por mim? Será que essa é a resposta que eu estive procurando? Mas no momento, eu vou usar essa espada por ele. O dia da caçada chegava. E tudo aconteceu conforme o ministro Foz havia falado. O rei havia solicitado a escolta do bando do Falcão. De longe, Július avistava Griffith. Ele olhava para trás na direção do seu capanga. Ele já estava de prontidão para atingir Griffith com a flecha envenenada. Durante a caçada, Griffith notava que a princesa Charlotte desviava seu olhar toda vez que os homens disparavam contra os animais caçados. Ele se aproximava perguntando se ela não gostava de caçada. Ela dizia que não gostava de caçadas e também odiava as guerras. Aquilo tudo era tão cruel. Na tentativa de acalmá-la, Griffith pegava uma folha e a colocava em sua boca. Ele assoprava e um som era emitido. A princesa se surpreendia e tentava replicar. Ambos se divertiam naquele momento. O capanga de Július se aproximava dele pedindo permissão para atirar. Július respondia que ainda não. Aquele não era o momento certo. Ele deveria estar sozinho. De repente, o javali que estava sendo caçado surgia por trás de Griffith e Charlotte. O cavalo dela se assustava e saía correndo disparado. Imediatamente, Griffith ia atrás para salvá-la. Július olhava para seu capanga e autorizava o disparo. Aquela era a oportunidade perfeita. Griffith conseguia chegar até a princesa e parava seu cavalo. Sã e salva, a princesa o abraçava fortemente. Do alto de uma árvore, camuflado entre as folhas, estava o atirador. Ele já estava em posição de disparo, apenas esperando o momento certo. Griffith perguntava se Charlotte estava bem. Ela se afastava um pouco dele e começava a rir, e dizia que estava muito assustada, pois aquela foi a primeira vez que tinha cavalgado.
Enquanto eles conversavam, uma flecha era disparada e atingia a região do peito de Griffith. Lentamente ele perdia as forças e caía para trás. O bando se aproximava rapidamente e corria na sua direção para socorrê-lo. Casca o segurava em seus braços e gritava pelo seu nome. Guts seguia até a princesa e a segurava pelos seus braços, perguntando de onde a flecha havia vindo. A princesa respondia que não sabia e que Guts a estava machucando. Ele a soltava e começava a olhar ao redor para ver se encontrava o atirador. Mas já era tarde. O atirador já estava escondido atrás das árvores. Ali, em silêncio, ele pensava. A ponta daquela flecha estava banhada com um veneno mortal. Tudo o que precisa é de um pequeno arranhão. Mas ele estava errado. De repente, Griffith abria seus olhos e dizia: Casca, você sempre tão preocupada. Ele retirava a flecha do peito e a observava. Ele dizia que ela estava envenenada com veneno do tipo mortal. Todos se surpreendiam. Afinal, como ele estava vivo depois de ser atingido? Eu escapei por causa disso. O berrelite foi o meu escudo. Guts se abalava. Aquilo não podia ser apenas sorte ou mera coincidência. Charlotte se aproximava de Griffith e dizia que sentia muito. Aquilo tudo era culpa dela por não ter conseguido controlar seu cavalo. Guts chamava seus homens para vasculhar a área. Griffith observava e bem ao fundo notava algo. Como um falcão que colocava seus olhos na sua presa. Ele avistava Julius. Por um breve momento, via que sua expressão naquele exato momento era de insatisfação. Ele se mostrava insatisfeito por Griffith estar vivo. Griffith sorria e dizia: esse veneno, por sinal, deve ser bem caro. Mais tarde, nos seus aposentos, Julius estava furioso quebrando um cálice. Ele estava repreendendo seu homem por ter falhado. Ele dizia que todos estão chamando Griffith de herói. Todos no reino pensam que aquilo foi um atentado contra a vida da princesa e que Griffith a salvou. O capanga tentava argumentar, mas Julius o expulsava dos seus aposentos. Ele se sentava em uma cadeira e começava a pensar. Aquele olhar é como se ele estivesse me esmagando, como se ele estivesse me desprezando. Ridículo! Eu sou o herdeiro do trono de Midland. Meu status está muito acima do dele, como o céu está para a terra. Mas na caçada, ele começou a me olhar da mesma forma que um falcão olha para sua presa. Talvez. Não. Claro que não. Lá tinha muitas pessoas. Ele não teria como saber que fui eu. E além disso, ele não tem provas. Ao anoitecer, Griffith chamava Guts nos seus aposentos. Ele se desculpava por chamá-lo tão tarde e pedia para Guts aguardar por um instante enquanto terminava de escrever uma carta. Enquanto Guts aguardava, ele olhava impressionado para todos os livros ali presentes. Tinha todo tipo de livro e Griffith havia lido a maior parte deles. Afinal, quanto mais status e prestígio ele alcançava, maior era o conhecimento que ele tinha que adquirir. Guts pegava um livro, se sentava e perguntava: então, o que você queria comigo de verdade? Griffith olhava para Guts sorrindo e dizia: eu quero que você mate uma certa pessoa. Matar? Quem? O herdeiro do reino de Midland. O general do dragão branco, Duque Julius. E a razão é essa. O veneno letal que estava na flecha que me atingiu é muito caro. Um plebeu não poderia conseguir ele. Eu perguntei por aí e só existe uma loja que vende isso. E recentemente alguém comprou um pouco. E ele era o arqueiro do exército do dragão branco. Então eu paguei uma serviçal para ficar de olho nele. E ela viu ele entrando e saindo secretamente do quarto do Duque Julius. Ela não ouviu a conversa toda, mas era sobre um assassinato. Eu não disse nada a ninguém. O que eu estou planejando é um assassinato. Diferente das lutas que acontecem nos campos de batalha. É um trabalho sujo. Você não pode falhar e não deve ser descoberto. E é por isso que eu estou pedindo para você fazer esse trabalho. Você poderia me ajudar, Guts? Isso não se parece com você. Não complique tanto. Simplesmente me dê a ordem como sempre faz. Naquela mesma noite, vestindo uma capa, Guts se movia pelos telhados do castelo com muita cautela até avistar seu alvo. Lá estava Julius. Ele estava treinando com um menino.
Aquele não era o momento. Então Guts se escondia e observava enquanto esperava pela oportunidade. O menino que estava com Julius era seu filho Adonis. O treinamento era muito severo. Ali também estava presente Hassan, um senhor que era tutor de Adonis, e ele suplicava para Julius pegar mais leve com o garoto. Porém, Julius alegava que o garoto precisava ficar muito forte, pois um dia ele se tornará um grande general do Dragão Branco, se casará com a princesa Charlotte e governará toda Midland como rei. O intenso treinamento continuava. Julius atacava sem piedade. Adonis não conseguia bloquear. Era arremessado para longe, e seu braço era gravemente ferido. Julius decidia parar o treinamento. Jogava uma toalha para Adonis e dizia: "Não fique na friagem. Isso pode prejudicar o treino de amanhã." Assim que Julius saía, Hassan corria para consolar Adonis. "Você está bem, jovem mestre? Essa é uma ferida muito grande. Deixe-me ajudar. Por favor, não fique triste. Depois que sua mãe morreu, o Duque vem dado o melhor dele para transformar você em um cavaleiro. Por favor, não odeie ele." Guts continuava escondido e observando. Repentinamente ele se lembrava da sua infância, de quando treinava com Gambino. Ele ficava frustrado e se perguntava: "Droga, por que eu me lembrei disso agora?" Mais tarde, Julius estava sentado na sala da sua residência. E com ele estava Hassan, que dizia que entendia suas intenções. Mas ele precisava ser menos exigente com Adonis. Afinal, ele era apenas um garoto. Julius se irritava e dizia que já havia entendido, e pedia para ele se retirar. Julius segurava firmemente seu cálice de vinho e ficava pensativo. Ele olhava na direção da lareira e aos poucos o rosto do Griffith surgia entre as chamas. Mais uma vez aquele rosto o olhava com desprezo e superioridade. Ele jogava o cálice com ódio contra as chamas e se levantava furioso. Um vento repentino entrava na sala e apagava as velas. Julius olhava na direção da janela e via que ela estava aberta. Ao olhar ao redor da sala, via alguém escondido nas sombras. Lentamente Guts era revelado. Julius corria na direção de uma espada e Guts rapidamente avançava. Os dois se preparavam para atacar, mas Guts era bem mais rápido e atingia mortalmente Julius. Com muita dificuldade, Julius tentava se apoiar em Guts. Aos poucos ia perdendo suas forças. Ao olhar para o rosto de Guts, ele o reconhecia. Ele era um dos homens de Griffith. Momentos antes da sua morte, ele sabia que Griffith, o homem que ele mais odiava no mundo, era o responsável pela sua morte. Em seguida, Julius caía. Sua vida chegava ao fim. Guts olhava para o corpo de Julius. Aquilo tudo o deixava enojado. De repente, alguém abria a porta. Ao entender o que estava acontecendo ali, a pessoa tentava gritar. Mas Guts avançava rapidamente e atravessava o peito do indivíduo, o empalando contra a parede. Ao olhar para cima, na direção do rosto da sua vítima, ele via que se tratava de Adonis. Imediatamente o desespero começava a tomar conta de Guts. Ele não queria ter feito aquilo. Em seguida retirava a ponta da espada que estava cravada na parede. As pernas de Adonis cediam. Ele já não tinha mais forças. Lentamente seu corpo escorregava ao longo da parede, deixando um intenso rastro de sangue. Guts retirava a espada do corpo de Adonis, fazendo com que o sangue jorrasse pelo chão. Utilizando suas forças restantes, Adonis erguia sua mão como se pedisse desesperadamente por ajuda. Guts segurava sua mão, mas lentamente a vida de Adonis se esgotava. Lágrimas escorriam por seus olhos e ele dava seu último suspiro. Guts olhava assustado para sua mão. Naquele momento ele caía na real. Agora suas mãos estavam manchadas com sangue de uma criança inocente. Dois guardas subiam as escadas e flagravam Guts ao lado do corpo de Adonis. Guts avançava na direção dos soldados e os cortava um a um.
Ele cobria seu rosto com o capuz e iniciava sua fuga. Os guardas começavam a vasculhar o castelo na busca do intruso. A notícia rapidamente chegava até Hassan, e ele seguia até os corpos dos seus mestres. Ele se aproximava do corpo de Adonis. Lentamente acariciava seus cabelos, enxugava as lágrimas que ainda escorriam nos seus olhos e dizia: ele era só uma criança. Isso é tão cruel. No final, essa criança nunca conseguiu ver o sorriso do seu pai. Hassan se enfurecia e continuava: achem o responsável. Não deixem que ele escape desse castelo. Guts seguia até a ponte, mas flechas eram disparadas contra ele. Uma delas acertava o seu braço. Desesperado, Guts pulava o muro e caía entre as árvores. Ele aterrissava e avistava um bueiro. Quebrava a proteção e pulava no esgoto. Ao aterrissar, Guts batia a nuca em uma pedra. Aos poucos ficava inconsciente e começava a ter lembranças de quando era apenas uma criança. Nas lembranças, ele treinava com Gambino e dizia que fez o seu melhor para fazer Gambino o aceitar. Enquanto eles trocavam golpes, uma sombra se aproximava. Era Nosferatu Zod. Ele balançava sua gigantesca espada e arrancava fora a cabeça de Gambino. Guts se enfurecia e, sem hesitar, partia para cima da criatura. Mas antes que ele pudesse se aproximar, Zod atravessava seu corpo, o ferindo mortalmente. Zod se posicionava na frente do corpo de Guts, que já estava sem vida, e o observava. Ele erguia sua mão e a olhava. Em seguida, o verdadeiro rosto de Zod era revelado. O seu rosto naquele momento era do próprio Guts. Bem no fundo da sua consciência, Guts estava se sentindo um monstro por tudo que havia feito naquela noite. Ele recobrava sua consciência. Tentava se recompor e com muita dificuldade seguia em frente. Sua nuca estava gravemente ferida. Mais grave que isso estavam os ferimentos do seu coração. Estes aparentemente deixariam profundas cicatrizes. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Muito obrigado por ficarem comigo até o final. Se gostaram do conteúdo, peço por gentileza que curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Yeah.